Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Clésia Talks. E hoje a gente vai conversar sobre temas bastante importantes que já estão definindo tanto o presente como o futuro da educação no estado de São Paulo e no Brasil como um todo. E mais especificamente, a gente vai falar desde a rotina desafiadora dos educadores, até como a transformação tecnológica, e aqui, principalmente a inteligência artificial, já está criando oportunidades e também desafios no processo de aprendizagem. E para essa conversa eu tenho o prazer de receber o Alessandro Soares, que é uma voz bastante ativa na defesa dos educadores. O Alessandro é advogado, pedagogo e hoje atua como diretor-geral administrativo do Centro do Professorado Paulista, que é uma entidade que já vem há décadas trabalhando e lutando pelos direitos dos professores, como também pela melhoria das escolas públicas. Então, Alessandro, muito obrigado pela sua participação. É um prazer ter você aqui para a gente debater esse assunto tão importante. A gente estava falando aqui antes de começar, a educação é extremamente relevante para guiar o futuro do país, do futuro do Brasil. Então, de novo, muito obrigado pela sua participação. Rafael, bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para a gente conversar de um tema atual, que é a inteligência artificial inserida na educação. Mas a gente sabe muito bem que a inteligência artificial ela vai se inserir em todos os ramos de nossas vidas, seja na prevenção da segurança pública, seja dentro da escola, para a aprendizagem, a alfabetização das crianças. Esse é um tema que a gente vai discutir muito nos próximos anos, a forma de se usar a inteligência artificial. Com certeza, com certeza. Mas antes da gente ir para a tecnologia em si, Alessandro, conta um pouco para a gente sobre o seu trabalho no CPP e qual o papel da entidade hoje na defesa e no apoio dos professores no estado de São Paulo. Rafael, falar do CPP para mim é sempre um prazer e uma honra. Eu trabalho no CPP há 30 anos e pude acompanhar a mudança da educação nos últimos 30 anos, O CPP é o Centro do Professorado Paulista, é uma entidade de classe fundada há 95 anos. O CPP nasce para representar uma categoria, que é a dos professores, nasce por meio de reivindicações. À época do surgimento do CPP, não havia, por exemplo, piso salarial, e o CPP é um dos precursores do piso salarial nacional. Bacana. Tantas outras reivindicações que tem ao longo desses 95 anos, ações judiciais. E somado a isso, e preocupado justamente com o bem-estar dos professores, o CPP cria uma nova modalidade, que é a do lazer, por exemplo, fundando colônias de férias. Hoje o CPP conta com 8 colônias de férias, a gente tem mais de 50 clubes, então o CPP sempre se preocupou com o bem-estar do professor, com a valorização do professor, da educação e dos profissionais envolvidos com a educação. Esse é só um pouquinho do CPP e hoje a gente tem expandido as nossas representatividades. O CPP nasce para representar os professores do Estado, da rede estadual. Nos últimos 3 anos eu estou viajando no interior, já visitei muitas cidades, e nos últimos 5 meses, mais especificamente, a gente intensificou esse trabalho para trazer os professores da rede municipal. E foi uma surpresa muito boa quando a gente começou a chegar nessas cidades do interior, cidade com 5 mil habitantes, cidade com 600 mil habitantes, e ver como a educação municipal é tratada. E realmente é ali na realidade, ver realmente a realidade ali da educação. E um dos pontos que eu gostaria de aprofundar até aqui nessa conversa, Alessandro, é a rotina desafiadora dos educadores hoje, principalmente com a crescente carga de trabalho, a burocracia, as exigências que vão até mesmo além da sala de aula. Então, como que você descreveria, Alessandro, baseado na sua experiência, no que você tem visto,
Como que você descreve, né, a rotina, o dia a dia do professor hoje dentro da sala de aula, dentro da escola? É uma rotina bem difícil, né, Rafael? Visto a responsabilidade que o Uhum, professor tem, a responsabilidade que a escola tem. É uma com responsabilidade que certeza. transcende, inclusive, os muros da escola. É dentro da escola que se forma um cidadão, não Sem é? dúvida. É esse cidadão que vai conviver na sociedade. Então, a escola ela exerce um papel fundamental para o desenvolvimento de um país. No entanto, Rafael, o que a gente vê no dia a dia é a crescente desvalorização dessa categoria, onde a gente pensa que o investimento seria fundamental, né? A gente vê que é o setor da sociedade que menos tem investimento. E isso a gente vê com preocupação, até mesmo porque a gente, no decorrer da nossa conversa, a gente vai falar um pouco sobre tecnologia. E há a necessidade de Uhum. investimento de capacitação dos professores, há a necessidade de investimento para o aparelhamento estatal, as escolas. Então a gente vê que hoje a carreira do professor ela está bastante desafiadora para quem opta por ela. Se é que tem hoje cidadãos interessados em ser professor. Até mesmo porque já existe um estudo que até 2040 vai faltar 215 mil professores para a rede pública de ensino. Sim, sim. É, e é muito interessante a gente ver esse momento que a gente está vivendo, principalmente pelo rápido avanço da tecnologia, pelos investimentos altíssimos no desenvolvimento da tecnologia. E eu sou um grande defensor do uso responsável, do uso ético, do uso crítico da inteligência artificial. E, e como realmente um uso que complemente as habilidades, que complemente o conhecimento das pessoas, dos profissionais. Então, eu realmente sou bastante esperançoso de que a inteligência artificial possa ser uma ferramenta aliada dos professores, dos educadores, para realmente elevar o protagonismo do professor, né? Removendo aquelas atividades que demandam mais tempo, aquelas atividades mais processuais, manuais, e liberando tempo para atividades que realmente agregam o valor, que é o contato entre o professor e os alunos. Então, eu sou um grande defensor das novas tecnologias quando usadas para elevar, né, o protagonismo do profissional e, nesse caso, o protagonismo do professor, né? Eu também sou um entusiasta da inteligência artificial. Eu acho que você usou uma palavra fundamental. Se elas, essa ferramenta vem para complementar, ela nunca vai substituir o professor. Uhum, Eu quero trazer um sim. dado bastante importante e interessante. Saiu, acho que há 2 ou 3 dias atrás, uma matéria no UOL, do qual nós temos o estado do Piauí que já implementou o uso da Uhum, inteligência artificial dentro das escolas. Não é? E ali traz exato, exato. um dado bem importante: é a forma pela qual o aluno usa essa ferramenta. E olha que bacana, Rafael, essa ferramenta ela vem e ela é usada de forma mista. A, 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 a forma de ensinar, lousa, caderno, essas coisas, elas não ficaram de lado, mas a inteligência artificial veio para somar. O que acontece? A primeira situação que está sendo implementada no estado do Piauí é que as crianças não fiquem alienadas com a inteligência artificial e use Uhum, disso para poder sim. complementar os seus conhecimentos. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu acho importante a sociedade aprender a conviver com a inteligência artificial. Que a gente está falando das escolas, mas a gente sabe, eu como advogado, sei, conheço muitos advogados, juízes, delegados, que já se valem da inteligência artificial Sim. para poder desempenhar a sua atividade. E a escola não pode ficar fora disso. Muito pelo contrário. Eu acho que é na escola que tem que nascer um meio de usar de forma coerente e inteligente o IA, a inteligência artificial. Olha só, como tudo nessa vida,
a inteligência artificial também pode ser usada para o mal. Há pouco eu li uma matéria que existe já empresas preocupadas com o uso da inteligência artificial para falsificar documentos. Veja só. Uhum. E quando você traz isso aqui para a Sim. escola, esse comparativo eu quero trazer. A gente também pode alienar uma sociedade usando ela de forma irresponsável. Como, por exemplo, hoje, que é o que a gente vive e convive, são com as fake news. Isso também é trazido pela inteligência artificial. Se cria uma situação da qual uma inverdade vira verdade. Sim, sim. Eu também me preocupo bastante com esse uso mais passivo, ou até mesmo negativo da inteligência artificial. E eu agradeço até você ter trazido o exemplo do estado do Piauí, porque realmente é ao meu ver, um caminho muito interessante, muito inteligente para a gente. E que os outros estados também usem aquela ação, aquela iniciativa como um aprendizado para realmente começar a trazer a inteligência artificial para dentro do currículo escolar. Na E grade a curricular, resposta que né, eu das vejo para escolas. isso. Exato. E o grande ponto que eu vejo é que as escolas, tanto do setor privado como escola do setor público, a gente precisa começar a ter essa conversa sobre o letramento em inteligência artificial. Né? Hoje, a gente fala muito sobre a ferramenta em si, sobre o ChatGPT, sobre o Gemini, como criar um prompt, mas a gente fala pouco sobre o uso ético, o uso crítico O método, né, da Rafael? inteligência artificial, as O método, implicações. Exato, o exato, método, os limites para o exatamente, uso, né? Eu tenho exatamente. convicção, eu tenho convicção que os livros eles serão substituídos pela inteligência artificial. Isso para mim já é uma realidade. Isso também, se a gente for analisar, não é uma realidade está surgindo agora. Isso já vem acontecendo nos últimos 10, 15 anos, mais ou menos, quando você já consegue fazer buscas via internet, quando você já consegue, por exemplo, desenvolver trabalhos Uhum. por meio, por meio de pesquisas online, né? E tantas outras que está disponível. O fato maior, eu acho que você trouxe aqui uma situação que eu acho super importante da gente pensar como estabelecer isso de forma responsável. Tem mais um dado importante para a gente analisar. Eu gosto muito de dados. 64% dos jovens de 10 a 17 anos já usam a inteligência artificial. O problema é Uhum. como que está sendo usado isso, né? A Sim, gente aí você trouxe aqui a questão do letramento digital, não é? Você traz aqui uma outra realidade que traz a desigualdade entre escolas. Porque hoje a questão da claro. desigualdade da inteligência artificial já é uma realidade na escola privada. Já é uma realidade. A gente precisa pensar como que a gente vai exportar isso para a escola pública, né? Como que esse material Sim, vai ser usado. No final das contas, quando a gente fala da inteligência artificial e da importância dela, se resume da seguinte forma: como que isso vai ser utilizado para o bem da sociedade? Né? A gente pode passar horas e horas aqui e a gente não vai encontrar uma resposta que atenda os interesses sociais. claro. Mesmo porque tem, se a gente for analisar friamente, a inteligência artificial já é uma tecnologia que está sendo desenvolvida e estudada há décadas. Mas parece que ela se tornou muito mais presente, até mesmo de uma forma mais democrática, né? Pela facilidade do acesso a partir de 2022, com o ChatGPT. Então É, tem muita coisa nova, eu acho que tem mais perguntas do que respostas nesse momento. E muitas eu dúvidas, volto né? até de novo no letramento. É, Muitas dúvidas, muitas exato. dúvidas, né? Você vê, Sim, se a gente transcender, eu queria falar um claro, pouquinho, só para exemplificar. Hoje eu conheço advogado que usa o chat para fazer petição, para fazer defesa, tá?
Uhum. e juízes para sentenciar. Olha só o tamanho que isso Assim, ficou. Agora, a gente também não pode aqui tirar os créditos daquele que está usando a inteligência para diminuir essa pessoa. Porque até para você usar a inteligência artificial, você tem que saber do assunto que você está tratando. Senão, de fato, você está se claro. alienando. Por isso que eu acho que é uma preocupação muito grande a forma que se implementa isso nas escolas. Eu temo um pouco pela alienação, não sei como você enxerga isso. Não, claro, porque é uma tecnologia, é uma ferramenta fascinante, sedutora. E se você realmente seguir mais pelo uso passivo, e o que, que eu quero dizer como uso passivo, né? Você receber aquela resposta pronta, aquela resposta rápida, realmente é um caminho da passividade. Então, o que a gente precisa trazer com o letramento em inteligência artificial para dentro das escolas desde cedo é realmente trabalhar com os alunos que vão ser os futuros profissionais. É essa questão do uso responsável. Qual o propósito? Os alunos precisam ter muito claro, né? Qual o propósito em usar uma inteligência artificial? O que, que eu estou querendo buscar com uma ferramenta de inteligência artificial? E usar o pensamento crítico. Eu acredito que o pensamento crítico é realmente a habilidade do século XXI, principalmente agora nessa crescente exponencial da inteligência artificial. A gente precisa preparar cidadãos que conseguem questionar o que eles estão recebendo de um sistema de inteligência artificial, que conseguem validar o que eles recebem do ChatGPT, do Gemini, comparar fontes. Então, isso vai muito além simplesmente do uso ali, do ensino da ferramenta, mas é todo um conjunto de habilidades, de mentalidades que precisam ser desenvolvidas para usar a ferramenta de IA de uma forma muito ativa, responsável. Alessandro, Sim, eu também gosto bastante de dados. E uma resposta e um dado, na verdade, um relatório recente que foi feito no Brasil com educadores, é, disse que 81% dos professores realmente acreditam que a inteligência artificial pode ajudar na economia de tempo, no planejamento de aula, na criação de novos conteúdos. Você já tem visto o uso mais consistente, mais intencional da inteligência artificial no dia a dia, com os professores que você trabalha ou as escolas que você visita? Você já tem visto esse uso mais intencional? não, infelizmente não. Inclusive, quando você estava falando da ferramenta, me remeteu aqui a algumas situações que eu pude presenciar. Hoje a gente tem um problema do que, muito embora a inteligência artificial ela está avançando de forma rápida, o Estado não está investindo para acompanhar esse avanço. Os próprios professores, eles não Uhum. têm ainda a capacitação de usar isso e fomentar na criança o desejo de, por exemplo, utilizar ela para otimizar o seu tempo, mas também usar isso como fonte de pesquisa. Hoje, o que preocupa um pouquinho, a parte do aluno, Claro. tá? Mas eu tenho a parte do professor, que é efetivamente um investimento de recursos para você preparar os professores e qualificar os professores para se valer dessa ferramenta, primeiro, para de fato ter uma melhor condição de trabalho, e segundo, para poder passar isso para os alunos. Sem dúvida. Porque uma coisa que eu já pude notar, que os alunos, a meninada de hoje, eles manipulam muito melhor a inteligência artificial do que os professores, tá certo? Então, isso é uma pequena preocupação Sim. que eu tenho. Eu acho que tem que ter um investimento efetivo nessa questão da preparação dos professores. Agora, é fato também, Rafael, que a inteligência artificial e o uso desmedido dela também afastou o convívio social entre os alunos. Você me perguntou sobre essa questão do que eu vejo com a impressão que eu tenho. Ontem eu estive numa escola municipal aqui de São Paulo, inclusive eu quero mandar um abraço para o pessoal lá, que é o Feitiço da Vila, uma escola fenomenal,
no Capão Redondo, Bacana, tá bacana. certo? É uma escola fenomenal no Capão Redondo, é um complexo, na verdade, que conseguiu já integrar a parte Que legal. pedagógica, o esporte e a cultura na sua grade curricular. E logo, logo eles estão com a inteligência artificial também. Mas o que me preocupa? Aqueles que não estavam praticando esporte ou que não estavam fazendo a aula de canto lá, que se diga de passagem é um coral maravilhoso, feitiço, chama, os outros estavam no celular. Uhum. Quer dizer, hoje eles interagem com a tela e não com Sim, o coleguinha do lado. Então, isso é uma preocupação também que a sim. gente tem com as nossas crianças. Com certeza. E com certeza. E é realmente uma preocupação que precisa ser discutida, que precisa ser levada em consideração, principalmente com a inteligência artificial agora crescendo a ritmos bastante acelerados, né? Eu me preocupo muito. A gente já vê esses últimos anos o impacto da internet, o impacto das redes sociais no, no desenvolvimento das, eh, das crianças, dos jovens. E quando a gente fala de sistemas de inteligência artificial, a gente já vê um termo que está sendo bastante usado agora, são os companheiros de inteligência artificial, que são aplicativos, onde as pessoas podem interagir com a inteligência artificial como se fossem amigos, confidentes. Então, quando você. E, de novo, volta na parte do letramento em inteligência artificial. A gente precisa trazer esses assuntos para dentro de casa, para dentro da escola, e realmente ensinar esses alunos e dizer que esses sistemas não são pessoas, não são humanos, que eles não entendem as emoções, eles até podem simular emoções, mas é muito importante que eles entendam que não são humanos. Então, essa questão do celular, da tela, e agora com a inteligência artificial, realmente é um tema que me preocupa bastante pelo poder de influência, pelo poder de engajamento, da personalização que a inteligência artificial pode criar com as pessoas. Eu queria voltar um pouquinho, Alessandro, você comentou sobre algumas das dificuldades que as escolas, que os sistemas de ensino estão tendo hoje em implementar novas tecnologias, e aqui a inteligência artificial é uma delas. Mas na prática, quais são os reais desafios mesmo? É falta de tempo para o professor aprender as novas tecnologias? É infraestrutura inadequada da escola? É o medo do desconhecido? O que você tem visto como os reais desafios para os professores, para as escolas e até mesmo os alunos começarem a adotar a inteligência artificial de uma forma mais abrangente? É um pouquinho de cada coisa que você citou. É bacana a gente pensar que a inteligência artificial ela vai estar na sua plenitude na próxima geração, não na nossa. A nossa veio para Uhum, implementar. As próximas que vão estar usando isso de uma claro. forma mais efetiva. A gente, talvez, eu venho de uma geração que não tinha o telefone celular e todo mundo vivia sem o telefone celular. Hoje ninguém convive mais sem o seu telefone Uhum, celular. O telefone celular já substituiu as amizades e até, quem sabe, relacionamentos, né? Então, veio. Aí depois você vê a sim, internet. sim. Você me fala qual que é o maior desafio para você implementar hoje a inteligência artificial. Basicamente, a pergunta foi essa. Eu acho que a gente tem que passar, sim, pela questão do investimento. Hoje, Rafael, a gente tem escola que não está não tem internet, não tem um computador, entendeu? Então, os Sim, desafios, ele passa pelo investimento. Agora, quanto ao professor, eu acho sim claro. que o ser humano ele tem medo do novo. Ele tem medo até de descobrir como usar. Quero, de novo, aqui me referir ao estado do Claro. Piauí, que já trabalha com esse método. Inclusive, a China está copiando o método do Piauí, eles estão implementando nas escolas lá. Então, assim, é, é desafio fundamental é qualificar os nossos professores. Qualificar os nossos professores significa o quê? De fato, colocar essa capacitação dentro da jornada de trabalho do professor.
implementar alguns instantes aí, 1 hora de aula, por exemplo, na parte pedagógica, implementando a inteligência artificial, treinando o professor. E o essencial, que a gente começou falando, e você vê que a gente vai dando volta, vai sempre cair na mesma coisa. Nós temos uma questão da alienação. Claro. Como que vai se valer dessa inteligência artificial para poder dar aula? Hoje, por exemplo, eu penso, né, que para o futuro vai acontecer isso. A gente, quando foi para a escola lá, você foi, a gente tinha determinados livros para usar. Penso que a inteligência artificial vai ser moldada pelo mesmo parâmetro, né? Então vai ter coisa mais direcionada, coisa que muito que provavelmente vai ter que ser dirimido por questões de lei, né? Enfim, eu acho que o desafio não é só a implementação. O desafio vai ser a adaptação disso nas escolas. Sim. E eu até complementaria isso, Alessandro, porque eu concordo, né? A implementação é um desafio, a adaptação também é um desafio. Eu colocaria até um terceiro desafio aqui, que é o aprendizado contínuo. E por que eu falo do aprendizado contínuo, né? Dessa constante reciclagem? Porque a inteligência artificial ela não pode ser interpretada como um curso, né? Agora eu vou sentar aqui e vou fazer um curso de 1 hora, 2 horas. Tem A toda tecnologia razão, está tem toda evoluindo razão. de uma forma muito rápida. Exato, de uma forma muito rápida, de uma forma muito abrangente, de uma forma muito disruptiva. Então a gente precisa criar um modelo que os professores e os alunos também aprendam sobre a inteligência artificial de uma forma contínua, para realmente conseguirem acompanhar essa evolução. Eu sou um defensor também de a gente conseguir introduzir a inteligência artificial tanto de uma forma transversal dentro do currículo, usando a inteligência artificial ali dentro do currículo mais tradicional, das matérias mais tradicionais, mas também ter um momento onde os professores, os alunos possam aprender sobre a inteligência artificial. Quando eu ia Claro, para a o que escola, você está eu querendo tinha dizer aula de computação. Exato. o que você, trocando em miúdos, o que você está dizendo é o seguinte: é ter uma matéria específica para isso. Assim como tem português, tem matemática, tem uma matéria Também. voltada para a inteligência artificial, né? E isso ser inserido numa grade curricular. Concordo perfeitamente com o que você está falando. A inteligência artificial, inclusive, ela vai substituir outras matérias ao longo do tempo, porque ela vai te trazer tudo que você precisa ter, que você faz hoje por meio das pesquisas em livro. Então, de verdade, eu acho que em algum momento isso vai ter que estar na grade curricular. E vai ser tão cobrado quanto as Claro. matérias essenciais que é português e matemática. E o que eu acredito que é extremamente importante, vamos pegar, por exemplo, o exemplo da programação. Né? Até pouco tempo atrás, eu não vou nem voltar muito tempo atrás, mas até pouco tempo atrás, era muito falado da importância da programação. Né? Vamos trazer a programação para dentro da escola, para as crianças começarem a programarem. E hoje a gente já vê sistemas de inteligência artificial, de plataformas, agentes de IA já desenvolvendo sistemas, desenvolvendo softwares. E o grande ponto tá bom, como eu desenvolvo, como eu preparo pensadores críticos, solucionadores de problemas, para usar essas plataformas, essas ferramentas que hoje já nem exigem tanto da codificação, é mais o pensamento, é mais a solução de problema, é mais a colaboração. Então eu vejo isso muito, de novo, o letramento em inteligência artificial sendo extremamente importante na grade curricular. E não simplesmente somente falar da tecnologia ou de uma ferramenta ou outra, mas abordar o conjunto de habilidades, de mentalidades, para preparar esses alunos, os professores, para usarem a inteligência artificial para solucionar problema e para se prepararem para o futuro do trabalho. Mas você vê ainda, Alessandro, esse termo, né, o letramento em inteligência artificial ou letramento digital, ainda gerando resistência, receio de educadores, principalmente os mais experientes?
Tem. É como eu disse anteriormente. Eu acho que isso vem e vai se inserir efetivamente na escola para os próximos anos. Existe essa dificuldade. Uma coisa que você falou que eu achei muito bacana é a questão: será que agora a gente vai criar pensadores? Será que a gente vai ter hoje um Uhum, cidadão que vai conseguir usar da inteligência artificial dele para ele se lapidar melhor quanto pessoa? Né? Porque a gente também tem que lembrar, viu, Rafael, que isso não passa só pela mão dos educadores, isso não passa só pela mão do professor, tá? A inteligência claro, artificial, como eu disse, ela é uma realidade fora das escolas. Né? Quando a gente trata disso dentro da escola, é orientar como vai se usar essa inteligência artificial. Né? Esse letramento ele vai se dar por meio disso. Né? E como a gente havia dito claro. também, hoje, quem mexe muito bem com isso são os alunos, não são os professores. Se a gente pensar de uma forma mais ampla e falar apenas da inteligência artificial, ela transcende os muros da escola. Em resumo, seria isso. E como você iniciou falando, gera muitas dúvidas. Muitas dúvidas que não tem resposta. Nós temos Uhum. opinião, mas não tem uma resposta, né? Sim, Opinião claro, eu tenho. Quando a gente pensa nisso, eu ainda acho que a inteligência artificial, ela não, é uma opinião, tá? É uma opinião. Ela não pode ser claro. substituída pela parte física, aquilo que você toca, que você vê, sabe? Ô, Rafael, ó que bacana, cara. Você já pegou a escrita de uma menina aí de 15 anos? Você já viu um texto feito à mão? Eles não Sim, sabem escrever, Rafael. sim, Eles não sabem escrever. Parece que sim. escreveram com o pé. Uhum. E o porquê disso? Por conta do uso do computador, por conta do uso do teclado do celular, tá certo? Hoje eles não sabem escrever. Claro. A gente mesmo, muitas vezes, eu confesso aqui, que eu vou escrever alguma coisa, me gera dúvida se eu estou escrevendo certo. Por quê? Porque eu parei de usar isso aqui, né? Então, de fato, é Uhum. uma sociedade mundial que vai ter que se lapidar melhor para isso. E eu temo, Rafael, a perda de identidade das pessoas que você vê. Antigamente você lia uma carta da sua avó, você sabia que ela não precisava nem assinar, porque você conhecia a letra dela. Hoje você não sabe efetivamente se você Uhum. recebeu um texto que pode ter sido escrito pela aquela pessoa que te enviou. Então eu temo que assim a sociedade de Mesmo fato porque também está se hoje, desconectando. claro, Só mesmo porque para hoje concluir saiu um o dado raciocínio. recente. Claro, claro, por favor. Não, não, é exatamente o que eu queria complementar, dizendo o seguinte: as pessoas também, em virtude da tecnologia, estão perdendo a tua identidade. E isso não deixa de ser um fato que preocupa. Como que as próximas gerações vão lidar com isso, exatamente, eu não sei. Mas isso também não deixa de ser um dado que não precisa nem de estudo para a gente ter a certeza de que isso acontece. Basta você olhar no nosso entorno, não precisa nem ser dentro das escolas. E claro, e esse é um assunto. Inclusive saiu um dado recente, algumas semanas atrás, pela Universidade de Oxford com a Graphite. É, e eles estudaram conteúdos, artigos que são publicados na internet, e hoje mais de 50% dos conteúdos que são publicados já são criados por inteligência artificial. Então, isso Eu não é um sabia outro desse. ponto muito relevante, né? Então, é um assunto relevante, e principalmente quando a gente fala da educação, é, da preparação dos profissionais do futuro. A inteligência artificial veio para complementar, mas não para substituir. Então, eu vejo a inteligência artificial como uma ferramenta muito importante para você ali fazer um brainstorm de ideias, é, encontrar temas, buscar assuntos relevantes, acompanhar as tendências, até mesmo ajudar ali com um início de um esboço, né? Me ajuda a montar um começo
dá uma base, né? entendo e Dá uma reconheço que é base, difícil né? você pegar um papel. Exato, uma base. Uma Te dá uma base, base. exatamente. Porque é difícil você pegar um papel ali Concordo. em branco e começar a criar. E você pode usar a inteligência artificial para te dar um caminho, um norte, mas o que realmente vai fazer a diferença é a capacidade do pensamento crítico, do raciocínio lógico, de você usar aquela informação e trazer a sua experiência, a sua vivência, o seu conhecimento, porque aí sim você está usando a inteligência artificial para complementar é, um conhecimento, uma habilidade, até mesmo a sua criatividade. E Alessandro, você é um participante ativo, uma voz muito ativa na defesa dos professores, inclusive o criador, né, da petição pela redução da jornada da carga horária do professor, indo de 40 para 30 horas semanais. Qual é o argumento central por trás dessa proposta e por que ela é tão urgente para a gente conseguir aumentar a qualidade do ensino no estado de São Paulo? Você vê que eu me vali da tecnologia para poder fazer o abaixo-assinado? Se fosse 40 anos atrás, eu tinha que bater de porta em porta. Você percebe? Quando você usa para o bem em Pois é. determinadas situações, isso você otimiza tempo e você consegue, às vezes não, eu acho que na sua totalidade, alcançar seu objetivo por meio da tecnologia. Esse desejo nosso de reduzir a jornada de trabalho dos professores, Rafael, se deu por entender que hoje o professor ele tem uma jornada de trabalho extremamente exaustiva. E hoje eu estou falando dos professores porque é Sim, minha bolha, é onde eu convivo há 30 anos, claro, claro. então eu falo deles, mas se você pensar, hoje a jornada de trabalho, no geral, ela é exaustiva para todo mundo. Não à toa, os professores hoje é a terceira categoria que mais adoece de burnout. E parte disso, tá, Uhum. se dá pela cobrança excessiva do Estado em obrigar os professores a usar as plataformas digitais sem eles estarem efetivamente preparados. Então você vê, isso Claro. é uma coisa que é relevante de falar. Então, quando nasce a redução da jornada de trabalho, foi para defender uma categoria que eu imputo ser a mais importante de qualquer nação, que é o professor, é ele que ensina. O professor é a primeira pessoa que a criança tem acesso depois dos pais. É o professor que, no final das contas, alfabetiza e, em grande parte, ajuda a educar e formar aquele cidadão que depois ele é entregue para a sociedade. Então, preocupado com isso, a gente cria e desenvolve a redução da jornada de trabalho e começa uma petição online colhendo assinaturas. Isso porque o professor não é que ele trabalha 40 horas. Rafael, pasmo, o professor chega a trabalhar semanalmente até Uhum. 55 horas, sem receber um centavo a mais de remuneração. Aí você fala, poxa vida, Alessandro, como assim? Sim. É verdade. O professor ele trabalha aos finais de semana fazendo planejamento. Aí é onde a gente pensa que a inteligência artificial viria para somar, entendeu? Você se valendo dela para você fazer, otimizando o seu tempo, fazendo os seus planejamentos. Só que a inteligência artificial não vai substituir a correção da prova. A inteligência artificial não vai substituir a Uhum. avaliação do professor, né? E isso continua presente no cotidiano do professor. Então, esse desejo nasce para levar para o professor um pouco mais de qualidade de vida, um pouco mais de possibilidade dele poder criar o seu próprio filho, porque o professor ele acaba criando filho, nossos filhos, né? E não os deles. Então, Sim. ela vem, ela nasce e ela cresce. Quando a gente começa sem pretensão alguma e aquilo começa a crescer, Rafael, foi me dando uma injeção de ânimo assim sem tamanho, que eu falei, poxa vida, é o que o professor quer. Aliás, eu vou pedir, né, para a nossa equipe aqui do CPP fazer uma pesquisa para saber dos professores o que eles acham da inteligência artificial e se eles têm algum medo dessa Claro. implementação dentro da escola. Eu acho que vai ser bacana e depois eu vou dividir com você o resultado dessa pesquisa. Então, a jornada ela vem Com para certeza. isso, mas a gente sabe que
que isso não é suficiente, Rafael, para você melhorar as condições de vida de um professor. Hoje, isso passa por uma série de coisas, não é só salarial, tá? Hoje a gente tem que pensar, eu vou fugir um pouquinho do tema, porque eu acho relevante a gente levar informação para quem Claro, nos está assistindo. É, hoje, o professor, claro, claro. ele não está só com problema salarial. Hoje, o professor ele está também com problema de segurança dentro da escola. O professor ele está extremamente vulnerável dentro da sala de aula, né? Então, isso é uma preocupação muito grande. O professor sofre violência, seja física, seja psicológica, o professor Uhum. sofre assédio, seja moral ou sexual, e o professor sofre com o convívio hoje das famílias dentro da escola, porque eu não sei o porquê a família decidiu eleger o professor como seu maior inimigo, esquecendo que é o professor que está ali Uhum. cuidando do filho dele. Porque de manhã a mãe sai para trabalhar, viu, Rafael? Ele deixa o filho às 6:30 da manhã na porta da escola para o filho passar o dia todo com o professor, né? Esse é um ponto. E a gente entende que assim como a inteligência artificial ela veio mudando a sociedade, as famílias também mudaram ao longo do tempo. Hoje a família ela não está composta por um pai, por uma mãe e por um filho ou até quem sabe quatro. Hoje ele está composta, a família está composta por uma mãe solo. Hoje a família está composta por um pai solo. Uhum. Hoje a família pode estar composta por duas mães ou até quem sabe por dois pais. Hoje, muitas vezes, o papel Uhum. do avô é ser o cuidador do neto. Então você vê como toda essa configuração mudou e isso, de alguma forma, não foi trazida para dentro da escola. E é a escola que recebeu todo esse encargo familiar, tá certo? Então, de novo, ou o Estado pensa na inteligência artificial como um método que vem para somar na educação, ou a gente vai se perder ao longo do tempo, assim como se perdeu com essas outras demandas que eu te trouxe. Quero te falar mais uma coisa que eu acho muito importante, que eu quero deixar registrado. Outra coisa, assim, Claro, claro. surreal é as condições de trabalho de um professor. Quando você tiver a oportunidade, Rafael, entra numa escola pública, estadual, sobretudo, Uhum. é assim, é de dar dó, sabe? Eu acho que o ambiente ali Sim, é um ambiente insalubre para os alunos, imagine para o professor, né? Muito embora a gente para o sabe professor, que as claro. condições... Né? Oi. Pode continuar, Alessandro, pode continuar. Não, então, o que eu estava dizendo é o seguinte: as condições do prédio, né, da questão arquitetônica de uma escola também, soma para o professor se sentir desmotivado para poder trabalhar. Eu não é raro, eu estou sempre dentro de escola, Uhum. graças a Deus eu não vou deixar de fazer isso nunca na minha vida, porque eu nasci para fazer isso. Ouvir histórias e saber o que de fato acontece, porque é dentro da escola que se cria o futuro, né? Você vê ali professor, está conversando com o Com professor, você certeza. olha para a cara de cada um deles ali, você olha para a cara de cada um deles ali, você vê a fotografia da tristeza, tá certo? E ainda assim eles estão ali Uhum. por vocação. Eles estão ali porque eles gostam de ensinar. Então, esse valor e o Estado precisa dar esses créditos. E tudo que eu estou te falando aqui, viu, Rafael, vem acompanhado da questão da inteligência artificial, tá? Tudo que eu venho te falando aqui, porque hoje o professor ele precisa operacionalizar as plataformas digitais. Eu não sou contra isso. Sou contra o professor não ter tempo de se capacitar para usar essas ferramentas. E eu agradeço, Alessandro, você trazer essa realidade, né? Porque essa é a realidade da educação, do dia a dia do professor dentro da escola. Então, eu agradeço você trazer esse assunto, né? É, porque eu também, agora voltando para o lado da inteligência artificial, como você falou, eu vejo muito da discussão focada na inteligência artificial como uma solucionadora de problemas. E a realidade é que ela não vai solucionar todos os problemas. O porquê? Porque você descreveu aqui também a realidade. Não é só a quantidade de atividades que o professor precisa
se dedicar no dia a dia. Tem outros comportamentos, outras demandas que transcendem ali as quatro Outros paredes fenômenos. da sala de aula. Então é muito importante. Exato. Então não é muito importante que a gente tenha essa consciência. Os pais também, de que a inteligência artificial ela é uma ferramenta para ajudar a solucionar alguns problemas. Eu vejo muito hoje diversas plataformas com produtos, com serviços, dizendo que realmente não, vamos solucionar os problemas da educação, do professor. E a verdade é que os problemas vão muito além das atividades ali manuais, dos processos. Então, eu quero também deixar disso claro, de que a inteligência artificial ela é uma ferramenta extremamente valiosa para solucionar alguns problemas. Ali mais no dia a dia, ajudar, auxiliar na criação de aula, um pouco mais na personalização, mas ela não vai resolver todos os problemas que o professor enfrenta hoje. E você tocou um assunto muito importante dos pais, né? Porque eu também Posso acredito complementar que uma coisa a na sua educação, a reflexão? transformação... Claro, Eu quero claro. complementar uma coisa na sua reflexão. A inteligência artificial também ela pode ser usada exatamente porque para questões assim pedagógicas mais específicas, porque hoje a gente sabe, Rafael, das questões da inclusão. Então nós temos a realidade, por exemplo, da criança com espectro autista. A inteligência artificial ela pode vir para somar nisso. Uhum. Ou outro tipo de deficiência que a criança tem ou necessidade especial, como por exemplo com audição, com visão, problema com fala. Eu acho que a inteligência artificial ela vem para somar. É exatamente pensar no quê? Que é uma ferramenta complementar e não substitutiva. Só isso. O problema é como isso vai Sim. ser gerido pelos governos e pela legislação, né? Não, excelente complementação. E você, na sua fala anterior, Alessandro, você comentou sobre os pais, né? Então, eu realmente acredito que a transformação real, né, o aprendizado real, não depende somente do professor, mas é um ecossistema de pessoas, né? É o professor, é o próprio aluno, são os pais. E quando a gente olha para a inteligência artificial, saiu uma pesquisa no ano passado, no ano de 2024, pela Samsung, uma pesquisa nos Estados Unidos. E um dos dados relevantes dessa pesquisa, na verdade, 2 dados, né, é o seguinte: 84% dos pais realmente acreditam que a inteligência artificial é uma ferramenta que pode agregar no processo de aprendizagem, na educação, mas, ao mesmo tempo, 81% desses pais não sabem nem como a inteligência artificial está sendo abordada dentro das escolas, né? Então, eu não vou nem entrar no mérito de escola particular ou da escola pública pela desigualdade, né? Mas você, no seu trabalho, Alessandro, você tem percebido que os pais estão preocupados, curiosos com a inteligência artificial na educação, ou parece um tema ainda do futuro muito distante para a maioria das famílias? Como eu te disse, eu vivo um nicho da educação que é a educação pública, né? E você estava comentando e falando sobre os pais e tal, me remeteu a uma situação que certa vez eu fiz um vídeo, eu escrevi algo a respeito da família, e eu acho que eu tomei um puxão de orelha, e eu acho que o puxão de orelha foi extremamente válido. Uma amiga especialista que me disse o seguinte: mas Ale, você precisa lembrar que esses mesmos pais que hoje se colocam contrário à escola são os pais que também não tiveram a educação adequada. Olha só, é uma coisa, você estava falando aqui, me remeteu, você falou de um dado que a Uhum. Samsung trouxe, que ao mesmo tempo que os pais veem isso de forma positiva, ele mesmo não lida com isso muito bem, porque ele não sabe como que a escola vai implementar. Você vê que é até, é até contraditório, né? Olha só, Sim, Rafael, sim. é desafiador. O que você está me falando aqui passou um zilhão de coisas na minha cabeça. É realmente desafiador, existe assim muita dúvida, porque de fato esses pais
eles não lidam com essa tecnologia. O filho ele já está lidando com essa tecnologia, não é? O filho hoje ele está buscando dados e informação e executando tarefas usando a inteligência artificial. Não é raro às vezes que você tem lá o trabalho para fazer, volta às aulas, como foi suas férias, ele coloca no chat lá GPT e faz aquilo e leva para o professor. Então, de fato, é desafiador. A gente precisa entender como que isso vai ser implementado. Vai ser implementado não, porque já é uma realidade, mas como que isso vai ser gerido dentro das escolas, tanto pública quanto a privada. É claro que a gente sabe que a privada tem um pouco mais de infraestrutura e você tem Claro. uma família um pouco mais presente, talvez, né? Mas, de fato, essa reflexão que você trouxe, eu não saberia responder para você, nem externando a minha opinião, porque é desafiador a gente pensar que é uma tecnologia que veio para aprimorar, para complementar e não para substituir, e como que a família vai interagir com essa tecnologia dentro da escola. Eu temo, falando aqui, de novo, na terceirização da responsabilidade para com os filhos, né? Então, a rigor seria essa a minha opinião nesse momento. E é realmente um momento tão delicado, né? Porque os pais também são profissionais, né? Muitos deles são profissionais que estão atuando no mercado de trabalho. Então, é um momento delicado da sociedade como um todo, onde os pais precisam não somente entender como aquela tecnologia vai afetar o presente e o futuro dos seus filhos, mas também como eles, como profissionais, vão se manter relevantes nas próprias profissões. Então é um momento bastante interessante, urgente que a gente vive, porque eu realmente acredito que os pais precisam buscar esse conhecimento, buscar essa conscientização e, ao mínimo, entender os impactos, as implicações da inteligência artificial, tanto na educação como no futuro. Mas vamos fazer uma reflexão juntos. A inteligência artificial não vai pintar a Claro, casa de claro. ninguém. A inteligência artificial, Sim, na verdade, sem ela dúvida. vai criar uma lacuna profissional muito grande, que já é existente. É do encanador, é do pintor, é do motorista, Aham. tá certo? Vai existir essa lacuna e essa mão de obra vai ser bastante valorizada no futuro. Já até comentei com meu filho, se especializa em pintura de casa, vai ser encanador, porque esse é o futuro. A inteligência artificial, quando você pensa no Sim. trabalho intelectual, ele vai complementar de uma forma assim extraordinária. Que isso até imaginar que pode não substituir, que a gente está falando que não vai substituir nunca, mas talvez ali o escritor ele não vai colocar 50, vai colocar 30% das ideias dele num livro, quando na verdade era 100%. Como que chama? Claro. O cara que faz a novela, o autor de novela, ele vai criar os episódios lá com base em inteligência artificial, mas nunca vai ser substituído. Então, enfim, a inteligência artificial ela também veio para deixar a gente um pouquinho mais preguiçoso, né? De fato, é uma ferramenta complementar, mas que muita gente já se vale dela, como eu disse no começo, conheço advogado que já usa isso para fazer uma petição inicial, para fazer um recurso. Tem juiz que já faz uso Claro. dela para sentenciar, né? Então, de fato, a gente vai viver esse limbo, que vai ser muito interessante de ver. Eu já vou estar velhinho, eu vou ficar vendo da janela tudo isso. O que a inteligência artificial já está fazendo que não precisa mais do ser humano? Talvez o ser humano só para operacionalizar ali, dar o clique para a inteligência fazer, não sei. Mas algumas carreiras aí vai ter um buraco muito grande, vai ser bastante valorizado. Talvez até, quando a gente fala Claro. isso, traz isso para a educação, talvez a gente já começar a pensar realmente nessa defasagem profissional que não vai ter inteligência artificial que vai substituí-lo, que é a prestação de serviço é, Sim. específico aí, como eu disse, de pedreiro, de pintor, etc e tal. A gente já tem carro autônomo, Claro. né? E falando. Pois é, pois é. E falando sobre esse assunto, né, do trabalho, do futuro das carreiras,
Alessandro, e voltando também, né, pro professor, pro educador. O trem já saiu da estação, né, em relação à inteligência artificial. O que a gente vai ver daqui para frente é uma aceleração do uso da inteligência artificial. E você até comentou um dado muito interessante no começo das projeções, né, que vão faltar professores no futuro. E quando a gente olha para esse rápido avanço da inteligência artificial, que já está transformando aí os processos de aprendizagem, a maneira que as pessoas se comunicam, interagem com o mundo digital, na sua visão, qual é o papel insubstituível do professor? O que vai realmente fazer a diferença daqui para frente para promover esse protagonismo do professor? Exatamente, ele ocupar o papel que ele já tem de protagonista da educação, não é? O, o, o professor, Rafael, não vai ser substituído. Não vai ter aquele calor humano, a máquina nunca vai conseguir passar. Aquele cuidado com aquele aluno que tem a necessidade especial dele nunca vai ser substituído pela máquina ou pela inteligência artificial. Então, o professor vai continuar sendo essencial para a educação acontecer. A única questão, e a gente está aqui falando, é a mesma, é saber como que isso vai ser usado depois pela sociedade, não é pela escola, porque isso já existe, é uma coisa que é existente. Claro. Como eu disse, no Piauí já tem, a China está copiando, já isso vem para o estado de São Paulo, vai para o Rio e assim sucessivamente. O déficit de professor, quando eu comentei, ele se dá não por ele estar sendo substituído por uma máquina, tá? Ele se dá por falta de investimento do governo na carreira, né? Deixa de ser atrativo hoje ser professor frente a toda a desvalorização que a categoria passa. Mas esse déficit ele vai ter que ser reposto, isso vai ter que ter investimento nisso, e de fato já visando o uso da tecnologia em favor da educação, em favor da escola, em favor dos alunos e da família. E que conselho mais prático, né, você daria? E eu imagino que você já tem essas conversas com professores, educadores, mas que conselho prático você daria para os professores que estão ali na linha de frente, Alessandro, que se sentem ainda mais inseguros, um pouco preocupados, intimidados até mesmo de uma certa forma pela inteligência artificial? Eu acho que o que eu poderia dizer para o professor hoje, primeiro, otimismo, né? Segundo, ter essa ferramenta como um aliado dele para a elaboração de aula, para melhoria de qualidade de vida, porque isso veio para somar, assim como outras tecnologias vieram e assustou, tá certo? A inteligência artificial é só mais uma tecnologia que vem para somar. Então, para o professor ele continuar firme, para o professor ter essa ferramenta exatamente para poder desempenhar sua tarefa de uma forma mais otimizada. Claro, claro. E, Alessandro, a gente está chegando aqui no final. Papo super bacana. Falamos Uma aqui pena, uma sobre pena. diversos assuntos extremamente importantes, né, que realmente estão definindo aí a educação do presente, a educação do futuro. É, eu tenho uma última pergunta, Alessandro, que eu faço para todos os convidados aqui, e eu vou fazer essa pergunta para você também. Você já deu algumas respostas aqui relacionadas a essa pergunta, mas essa é uma pergunta de encerramento para todos os episódios que eu tenho aqui do podcast Classe A. Na sua visão, o que nos torna realmente ou verdadeiramente humanos e que nenhuma inteligência artificial vai replicar? Sentimento, sentimento. Você disse muito bem, a inteligência artificial jamais vai suprir o sentimento, seja aquele sentimento mais intenso ou menos intenso, nunca vai suprir, nunca vai ocupar esse espaço. Inclusive, eu vi um filme em uma ocasião, queria estar o tempo inteiro tentando lembrar o filme, mas talvez ele chama Inteligência Artificial,
que tratava disso exatamente, que era um robô que queria ser humano. E ele queria ser humano por quê? Para ter sentimento. Uhum, Ele não queria perdurar ao longo do tempo, ele queria uhum. nascer, crescer e morrer. Talvez você tenha assistido esse filme, chama Inteligência Artificial, IA, né? E ele queria ser Sim. humano para poder sentir. E essa é uma grande lição, né, Alessandro, para a gente fechar aqui esse sentimento. E eu volto para o assunto do letramento em inteligência artificial, porque para a gente preparar os cidadãos para a vida, né, para o futuro, para o trabalho, esse é um assunto extremamente importante. A inteligência artificial está avançando de uma forma cada vez mais rápida, mais disruptiva, e esses sistemas até podem simular a emoção, mas não conseguem sentir a emoção real, né? Como uma pessoa pode sentir através de um olhar, através de um toque, através de uma conversa. Então é muito importante que as pessoas entendam isso, né? Que a inteligência artificial pode simular, mas realmente não pode transmitir, sentir, não ter a consciência, né, das emoções como um ser humano tem. Então, eu acho que é uma maneira muito interessante e muito valiosa para a gente terminar aqui esse bate-papo. Alessandro, eu agradeço muito pela sua participação, pelo seu conhecimento, pelo seu tempo. Com certeza, as pessoas que vão assistir aqui esse episódio podem aprender muito, não só sobre a realidade da educação no estado de São Paulo e no Brasil, mas também refletirem um pouco sobre como podem usar a inteligência artificial para complementar o pensamento, a criatividade. Então, muito obrigado mesmo, Alessandro. Rafael, eu não tenho palavras aqui para descrever o prazer que eu tive de participar com você desse bate-papo e quero também dizer uma coisa: você só fez foi somar meu conhecimento sobre inteligência artificial, que era quase zero. Eu nunca me vali da inteligência artificial, pelo incrível que pareça. Nunca. Eu ainda continuo tratando minhas coisas à moda antiga, né? Eu faço minhas buscas em livro, na leitura. Confesso que de vez em quando no Google, mas pouco em outras ferramentas. Eu quero agradecer a oportunidade, gente. Eu fico à disposição, o Centro Profissional do Paulista fica à disposição. Sempre que precisar bater papo sobre educação, para mim é um prazer. Como eu disse, eu vivo e respiro a educação. E deixar uma mensagem final para os professores. Não desanime, porque o professor nunca vai ser substituído. Esse é um ponto. E uma educação de qualidade, ela tem que ser integrada. Parte pedagógica, esporte, cultura e ainda não chegou esse momento, a inteligência artificial. Mas por enquanto, se fizer a lição de casa, esporte, cultura e parte pedagógica, o país ele já vai melhorar. Concordo 100%. De novo, Alessandro, muito obrigado. Foi Eu muito agradeço. valioso, muito bacana. Também estou à disposição aqui e tenha um bom dia. Bom dia, grande abraço.